tema dessa mensagem é perigos que nos ameaçam. Perigos, todo processo de mudança e todo processo de conquista, nós sempre precisamos compreender e cuidar com os perigos que vêm sobre a nossa vida, que nos impede de continuar avançando e continuar mudando. O diabo não quer que você aprenda as verdades bíblicas, o diabo não quer que você conheça a revelação de Deus, o diabo não quer que você chegue na total conhecimento sobre a revelação do que Deus tem para fazer na sua vida. Ele não quer. Por isso ele vai impedir você de todas as formas, para você não viver o melhor de Deus. Todas as formas que ele puder, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso colocando um abuso sobre você, quando, quem sabe, como criança. Ele vai fazer isso, quem sabe, você apanhando de alguém, quem sabe, numa briga. Ele vai fazer você olhar e travar e criar um gatilho na sua mente através de uma imagem que você fez e agora você não consegue mais romper na sua vida. Então o diabo ele vai colocando situações para que você e eu, nós não avancemos naquilo que Deus ele quer. Ele sempre vai fazer isso. O maior desejo do diabo é que você continue perdido, é que você nunca encontre Deus. Esse é o desejo de Satanás. Ele quer matar os sonhos de Deus para a sua vida. Ele quer destruir os propósitos que Deus tem para você. Ele acorda, se é que ele dorme, mas todos os dias ele tem um propósito, destruir a sua vida, destruir a sua história, destruir quem você é. E eu e você precisamos entender que tem perigos que nos ameaçam, que a gente precisa, abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, o nosso entendimento. Capítulo de número 1 de Josué diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou com Josué, filho de Um, auxiliar de Moisés, dizendo: meu servo Moisés, meu servo, está morto. Agora abra capítulo anterior, Deuteronômio, capítulo de número 6. Josué, em um momento onde Deus fala com ele, ele dá uma palavra muito decisiva para Josué. Ele fala: Josué, Moisés morreu. O líder que te guiava, a pessoa que te instruía, aquilo que você vivia, Josué, Moisés morreu. Ele está dizendo assim: Josué, agora é contigo, agora é com você. Agora existe algo diferente, agora é na tua vida, é você que vai. Josué, a coisa é diferente. Aí no capítulo de número 6 de Deuteronômio diz assim: são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escutem, Israel, e tenham o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estão no seu coração, na sua mente. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa, e na sua casa e nas suas portas. Verso 10. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grande e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado, de quê? De não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, na casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e destrua de sobre a face da terra. Essas palavras foram ditas por intermédio de Moisés, em uns momentos, eu não sei se você consegue, mesmo nesse tempo assim, rápido da leitura, você consegue pegar a emoção de Moisés. Não sei se você consegue pegar essa emoção de Moisés, dentro do que ele está falando. Moisés ele está extremamente preocupado. Moisés ele está extremamente olhando esse tempo, enxergando tudo o que ele fez, e ele tem uma preocupação. E aqui vai o primeiro perigo que nos ameaça. Primeiro perigo: ter mais amor por uma pessoa, ou por um líder, ou por alguém, do que por Deus. Moisés ele está extremamente preocupado com o futuro daquele povo que ele tirou do Egito. Moisés, ele tem consciência de que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés, ele tem consciência que ele não vai fazer uma viagem, ele não vai pegar uns dias de férias, que nem os irmãos vão para a praia daqui uns dias, da glória, depois vai voltar, pastor, estou aqui, todo queimado, aleluia, Deus te abençoe. A consciência de Moisés é que ele vai fazer o quê? Vai morrer, que ele não vai mais retornar, que ele não vai mandar um WhatsApp do além, que ele não vai tirar uns dias de férias. Ele tem completa consciência. E toda pessoa, ela ama, ou deve amar, ama seu líder, aleluia, ama o seu líder. Mas Moisés, ele sabe que ele é amado pelo povo. Tem praticamente 1 milhão a 2,5 milhões de pessoas que ele é amado, por quem ele é amado. Tem alguns nas carnes de pescoço, que sempre tem, né? Os corintianos. Estou brincando, são tudo bem, seu irmão, são tudo bem. Mas Moisés, ele tem esse conhecimento, esse entendimento. E a preocupação dele é que as pessoas amassem mais a ele do que os próprios mandamentos de Deus. A preocupação de Moisés é que as pessoas valorizassem mais ele do que o que Deus estava instruindo e o que Deus fez por intermédio dele. Esse era o medo de Moisés. Isso que era aquilo que mexia com ele. E essas palavras, elas são carregadas de emoção. Essas palavras, elas são carregadas de um homem que sabe que os seus dias estão se findando, que ele não vai entrar na terra prometida, que ele agora, ele está pronto para partir dessa, para estar junto com o Senhor. E ele faz algumas direções. Ele fala assim: gente, amem mais a Deus do que a mim. Gente, olhe mais para Deus do que por aquilo que eu fiz por vocês. Gente, olhe mais
para os mandamentos que Deus te ordenou, nos ordenou, quando vocês entrarem na promessa. Porque eu não vou estar aqui mais para orientar, eu não vou estar aqui mais para instruir, eu não vou estar aqui mais, eu não vou tirar uma férias, eu não vou passar uma temporada fora, depois eu volto, eu não estarei mais aqui. Por isso eu quero orientar vocês. Olhem para os mandamentos que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. Olhe para aquilo que Deus está olhando. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Você, quanto pai, você precisa ensinar os seus filhos a amar, sua esposa, a amar o Senhor mais do que ama você. Você, como mãe, precisa fazer com que os seus filhos ame mais o teu esposo, ame mais a Deus do que ama você. Porque um dia pode ser que você não esteja mais, pode ser que um dia você seja levado. Você não pode também deixar com que mais o amor dessa outra pessoa fale tão alto por você, que você se esqueça do Senhor. Moisés está falando bem assim: eu vou ir, eu sei que vocês me amam, mas vocês têm que amar mais o Senhor. Eu sei que eu tirei vocês do Egito, eu sei que eu promovi algo para vocês, eu sei que eu libertei vocês, eu sei que Deus me usou, mas vocês precisam amar o Senhor. Posso ouvir um amém? Essa é a primeira lição que a gente precisa tomar cuidado. Ter mais amor por uma pessoa ou por um líder do que por Deus. O seu amor por Deus tem que ser maior. Tem que ser maior, filho, crianças, jovens, adolescentes. O seu amor por Deus tem que ser maior do que aquele crush que você tem. Eu vou se ele for, se ele não for, eu não vou. Não. Eu preciso olhar mais para o meu Deus, porque Deus vai estar comigo em todos os momentos da minha vida. É Ele quem vai me segurar, é Ele quem vai cuidar de mim, é Ele quem vai me olhar, é Ele quem vai me sustentar. Não é o crush, não é o pai, não é a mãe. Moisés está ensinando algo que nós temos que tomar cuidado, tomar esse perigo de amar e valorizar mais as pessoas, a opinião das pessoas, do que aquilo que Deus está falando com você. Moisés ouviu uma direção clara de Deus: tire o povo do Egito, tire o povo do Egito, vá lá. E o que ele fez? Não sou capaz, não posso. Deus não levou em conta aquilo que, os medos, os traumas dele. Deus não quer levar em conta os seus traumas, irmão. Tá, eu vou até te ajudar, vou colocar Arão perto de você, mas me poupe também, né, Moisés? Só faltou Deus falar assim: menos, Moisés, por favor. Eu sei, foi eu que te criei, Moisés, foi eu que fiz. Precisamos olhar. Quando Deus, Ele chama Moisés para entrar na terra prometida, Moisés era uma pessoa dispensável para entrar na terra prometida. Às vezes, há pessoas que podem achar que para entrar no novo ou fazer tal coisa, as pessoas são indispensáveis para viver as promessas. Ai, se ele não for comigo, se ela não fizer tal coisa. Deus está falando através desse texto para nós que só Ele é indispensável. Posso ouvir um amém? Só Deus é indispensável. Aquele funcionário não é indispensável. Só Deus é indispensável. Aquele ponto que você tem não é indispensável. Só Deus é indispensável. Olha só que Davi, ele pegou e falou: Senhor, o Senhor vai nos dar a vitória na batalha? Se o Senhor nos der a vitória na batalha, nós vamos. Se o Senhor não nos der, nós não vamos. Davi estava mais preocupado, não estava preocupado com quanta gente ele tinha que cortar a cabeça. Ele estava preocupado se Deus era com ele. Moisés, em determinado momento, falou assim: Deus, se o Senhor for conosco, eu vou. Se o Senhor não for conosco, eu não vou não. Aí Deus falou assim: Moisés, vai, Moisés, pode ir, eu não aguento mais você. Não, ele falou assim: não aguento mais o povo, eu não aguento mais essa ladainha, eu não aguento mais isso. Moisés fala para Deus: Senhor, eu deixo o povo, mas eu não te deixo, porque só o Senhor é indispensável para a minha vida. Só o Senhor é indispensável para a minha vida. Nós precisamos olhar aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Sabe, o nosso amor pelas pessoas, o nosso amor
por um líder, o nosso amor, como Moisés está colocando, olha, não pode, o seu amor pelo seu filho não pode ser maior do que o seu amor por Deus. Seu amor por aquele que ainda vai vir, não pode ser maior do que o amor que você tem que ter por Deus. Guarda os mandamentos, guarda a lei, guarda aquilo que o Senhor está falando com você, porque somente assim, Deus vai fazer com que você entre, que você conquiste, que você avance. Moisés está dizendo que para viver em comunhão, para viver em igreja, para viver em casamento, para viver em família, exige esforço. Exige esforço de eu buscar a Deus e saber aceitar também as opiniões que estão ali, as pessoas que estão do meu lado. Mas Ele dá uma direção, mandamento, estatuto. Olha o que eu estou te instruindo, olha o que eu estou deixando para você. Não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acha. Às vezes o pai não faz algumas coisas porque o filho não pode, e aí são coisas para abençoar a vida da família, e coloca o filho como impedimento. O seu amor a Deus tem que ser maior do que com o seu filho. O seu amor a Deus tem que ser maior do que com a sua esposa, do que com a sua casa, do que com o seu negócio, do que o seu tênis Nike que você tem, quem sabe, a sua roupa de grife, a sua roupa de marca, a sua conta bancária. O teu amor por Deus tem que ser ainda maior, porque é Ele que é indispensável, é Ele que não pode faltar. Porque se Ele não faltar, o azeite na botija sempre vai jorrar. Se Ele não faltar, os pães vai ser multiplicado, os peixes vai ser multiplicado, porque Ele não vai faltar. Porque quando Ele falta, o amor também falta. Quando Ele falta, o dinheiro também falta. Quando Ele falta, as promessas acabam. Mas quando Ele está, Ele se faz presente, Ele orienta, Ele traz todas as coisas para que você avance, você conquiste, você entre no lugar onde que Ele te prometeu, aquilo que Ele disse que você iria conquistar. Então eu preciso tomar cuidado com esse perigo de amar mais, valorizar mais o que pensam sobre mim, do que o que o meu Deus fala sobre quem eu sou, do que o que o meu crush fala sobre quem eu sou, do que aquilo que Deus falou de quem eu sou. Quando eu conheci a minha esposa, a Ângela, nós nos conhecemos com 16 anos, estamos com 35 ambos, faz 17 anos, 17? 18? Que nós estamos juntos, 17 ou 18, quem quer bom de conta aí faz a conta, por favor, faz esse tempo aí, dos 16 aos 35, ela saiu da igreja, aonde ela estava, nós estávamos, e eu permaneci porque era uma direção de Deus para mim. Nós não éramos uma só carne, nós apenas nos relacionávamos como, amigos especiais. Foi o que o nosso pastor nos disse: não beija, não pega na mão, não pode nada disso. A amizade especial, vamos instituir amizade especial aqui na igreja. Ela sai, ela vem, eu fico 1 ano e pouco, ela congregando num lugar, eu congregando no outro. Enquanto Deus não direcionou, enquanto Deus não falou, eu amo mais a Deus, eu amo mais o Senhor tem mais importância na minha vida. Quando Deus tiver mais importância na sua vida, você não vai se preocupar com as demais coisas, porque a palavra do Senhor diz que as demais, elas vão ser acrescentadas. Nosso casamento está aqui, nós temos 2 filhos, é uma bênção. Sabe, irmãos, nós estávamos conversando, eu não lembro com quem, com a Naira e com o Lucas, sobre o Henrique. Falo, nossa, o Henrique é precioso demais, o Henrique é maravilhoso, o Henrique é muito caro, o Henrique é top, o Henrique, meu Deus, que menino amado, que menino, sabe, a nossa lava-louça lá em casa, aleluia. O menino bom, o menino que ajuda, o menino que contribui, o menino lindo, muito bom. Mas a educação dele, o que Deus fez sobre a vida dele,
Sabe, as demais coisas, elas foram acrescentadas. Mas nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos amar mais a Deus do que amar as nossas vontades. Nós precisamos amar mais a Deus do que amar o que nós queríamos. Nós precisamos amar mais a Deus. E o que Deus está falando através de Moisés, Moisés está preocupado com o povo, de falar para eles assim: olha, não ame mais o pastor do que ame, sabe, a Deus. Ouça a voz de Deus. Não ame mais, sabe, o seu carro. Não ame mais. Às vezes, irmãos, eu vou falar, irmão, eu vou. Não acontece aqui, acontece, nunca vi aqui. Sabe, irmãos, compramos o carro, eita, aleluia, agora não vamos mais para a igreja, agora vamos para a praia, vamos visitar todos os parentes, eita, aleluia. Eu começo a valorizar mais aquilo que Deus me deu do que o Deus que me deu. Isso está errado, irmãos. Eu não posso valorizar mais as coisas que Deus coloca sobre mim do que a Ele, que é Ele que é o sustentador, é Ele que dá tudo. Não posso. Eu preciso abrir os meus olhos. Eu, como servo do Senhor, preciso estar com meus olhos abertos. É difícil, irmãos. É complicado? Mas o Senhor, Ele olha e Ele nos aponta, Ele nos direciona. Moisés está apontando: ame os mandamentos, ame os princípios, ame o projeto de Deus. Era projeto de Deus usar Moisés para tirar o povo do Egito. Era projeto de Deus que o povo entrasse na terra prometida. Tem uma terra prometida para você. É projeto de Deus. Mas não era projeto de Deus com que Moisés entrasse. E nesse ponto é que entra. Moisés cumpriu o propósito, cumpriu a missão, sabe? Ele vivenciou aquele momento ali. Aí quando ele chega, ele olha tudo aquilo que está acontecendo. Ele estava falando bem assim: vamos olhar mais para Deus. Se você hoje morresse, se tivesse convicção que daqui 2 dias você faleceria, o que você deixaria escrito para a sua família? Para os seus filhos, para os seus pais? O que você deixaria escrito? O boleto vai vencer, a conta, o cartão está ali, a senha do seguro está ali, você conecta com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa. Irmão, tudo isso é muito bom, mas sabe o que eu e você vamos fazer? Lembre do Senhor teu Deus. Lembre do Senhor teu Deus. Não esqueça de levar o meu filho para a igreja. Não esqueça de dizer para ele que o pai dele amava e servia a Deus, e serviu com todas as suas forças. Não esqueça de dizer. Não esqueça de dizer. Diga que para ele é mais importante ele ouvir o que Deus, o que a Bíblia tem para falar para ele, do que as pessoas estão falando para ele. Porque quando eu começo a ficar preocupado com as contas, como que a minha família vai ficar depois que eu for, irmão, você não entendeu quem Deus é na sua vida, mas aqui nem na China, nem em lugar nenhum. Vai passar fome. A palavra do Senhor diz que quando um homem morre, quando um homem deixa a sua casa, Deus passa a ser o pai do órfão, marido da viúva. Irmão, você ter deixado faltar as coisas, Deus não vai deixar faltar. Para de se preocupar com, ai meu Deus, e você mulher do mesmo jeito. Ai meu Deus, o que vai ser do meu marido, dos meus filhinhos, o que será? Pois é, ensina que Deus é mais importante, que o Senhor, Ele tem que ser o primeiro na vida. Se você não ensinar isso, irmãos, você está fracassando como servo de Deus. Você está fracassando como homem, está fracassando como mulher, está fracassando sim. E eu venho com a boca de Deus para dizer: você está fracassando se você não ensinar isso para sua casa, para sua família. Porque melhor é o Senhor, melhor é Deus, não é herança. Herança, irmão, torra tudo, perde. Mas os mandamentos de Deus permanecem para sempre. As palavras de Deus nunca passarão. A palavra de Deus não passa. Tudo pode passar, tudo pode ser corrompido, tudo pode acabar.
Mas a palavra do Senhor vai permanecer a cada dia, a cada instante, porque é Ele quem faz. Ensina a tua família, honre a Deus, busque o Senhor. Deus está falando comigo, Deus está falando na nossa casa, nós só vamos fazer isso aqui, ó. Deus está falando para a gente abrir um novo negócio. Deus falou, vai e faz, irmãos, porque é Deus falando, Deus trabalhando, Deus cumprindo as promessas dEle. Homem, quando sua esposa estiver insegura, olha só, olha o que eu escrevi aqui, emocionalmente frágil, é sua responsabilidade fazer ela olhar para Deus. Não é a responsabilidade do psicólogo, do terapeuta, do aconselhamento do pastor. Para com isso, irmão. É tua responsabilidade falar assim: vem aqui, mulher, vou orar por você. Senhor, cuida da minha esposa. Eu sei que os dias estão sendo difíceis, mas eu sei que o Senhor tem algo sobre a sua vida. Eu sei que Deus tem algo sobre, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo sobre, uma promessa sobre ela, e ela vai entrar na terra prometida, e ela vai viver os melhores dias da vida dela, em nome de Jesus. É isso que a gente precisa fazer como homens. Mulher, quando seu marido estiver, preocupado com os recursos, com a limitação da sua família, com as dificuldades, quando ele não conseguir emprego, quando tiver falta de dinheiro, quando ele não saber o que fazer, ajuda ele, mulher, a olhar para Deus. Ajuda ele a olhar para Deus. Faz ele olhar para Deus, faz ele enxergar o Senhor no meio das dificuldades, no meio das tribulações. Para de reclamar, para de ser uma mulher rixosa às vezes. Ensina ele, não, tem dia que eu estou atribulado, irmão, tem dia que eu estou aperreado. Aí minha esposa chega, e ela vem sutil: você não aprendeu ainda? Deus está no controle. Pois é, eu sei, mas está difícil. Eu não sei o que eu faço. Irmãos, louvado seja Deus pela minha esposa. Ela me ensina a olhar para Deus. E se não for ela me ensinando a olhar para Deus, irmão, quer dizer que eu casei errado. Se você é mulher, se você é homem, não ensina o teu cônjuge a olhar para Deus, e você casal não ensina os seus filhos a olhar para Deus, vocês estão errando. Precisamos olhar para Deus, precisamos ver o que o Senhor está fazendo. Moisés se sentiu incapaz. Ele falou assim: poxa, eu sou incapaz de conduzir o povo, eu vou orientar. Segundo perigo que me cerca, fixar os olhos nos interesses mais imediatos, em vez de voltá-los para o objetivo supremo. Eu vou repetir: fixar os olhos nos interesses mais imediatos, em vez de voltá-los para o objetivo supremo. A partir do verso 6 de Deuteronômio, Moisés está falando a respeito que eles vão conquistar a terra prometida, e que eles precisam olhar para o propósito divino, não por aquilo que eles têm ou não têm agora, porque o que eles têm é dificuldade. O que eles tiveram foi dificuldade. Eu falei: não, olha para o propósito, olha para o propósito. Deixa eu te perguntar, por que você se casou? Lembra do propósito que você se casou? Está querendo separar? Lembra do propósito que você se casou? Eu me casei, me deu na louca. Parabéns. Eu estava meio doidão. Casei. Não, irmão, propósito. Lembra do propósito. Lembra do propósito que fez você sair da sua casa e vir no culto hoje. É Deus, eu quero ouvir tua voz. E Deus está falando do começo até agora. E aleluia, horário. Mas lembra do propósito. Qual que é o propósito? Às vezes o imediato, escute isso, Deus não é imediatista. Deus não vai trabalhar com você no imediato. Tudo que é imediato, irmão, é problema. As coisas não nascem pronto. Se conquista dia após dia, trabalho após trabalho, momento após momento. Você constrói. Eu quero resolver isso daqui hoje. Mas você levou tanto tempo para destruir, agora você quer construir de um dia para o outro. Levou tanto tempo para destruir o seu casamento, você quer construir agora de um dia para o outro, né, Júnior? Que você demorou tanto tempo para estragar a sua vida financeira, agora quer construir de um dia para o outro. Quer que Deus faça milagre? O milagre tem que acontecer dentro de você, de entender. Abre a mente, cabeção. Entenda o que Deus está fazendo.
Não, mas Deus tem que fazer hoje, porque se Deus não fizer hoje, Deus não fizer agora, eu vou dar piti. Aí Deus faz, dá piti que eu quero ver. Dá piti que eu quero ver. Deus, Ele não resolve as coisas, irmãos, não olhe para o imediato. O imediato é que a gente precisa disso agora. E Deus fala assim, mas esse não é o propósito que eu tenho para você. Para de querer viver o imediato. Para de querer viver o agora. Para de viver. Deus olha para nós, Ele nos instrui. Moisés está falando assim, olha, vocês precisam enxergar que existe um processo, existe um objetivo supremo. Vocês precisam entender que Deus nos tirou do Egito para vocês entrarem na terra prometida. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, irmãos. Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa para essa igreja. Deus tem algo para nós. E às vezes a gente começa algumas coisas e a gente se esquece do propósito. O que fez você vir para essa igreja? Quem que te trouxe para este lugar? Quem que fez você vir e escolher congregar aqui? Porque eu gostei do pastor, porque eu gostei da placa, porque eu gostei da luz, porque eu... Propósito, irmão. Propósito. Tem que entender o propósito. Por que essa igreja foi colocada neste bairro, no lugar onde ela está? Propósito de Deus. Tem um restaurante chamado Lanchonete Igreja de Deus. E essa é uma história verídica. Eu li isso num livro. Diz a respeito de uma igreja que começou a fazer uma construção, e ela estava passando por um momento de dificuldade, e eles começaram a vender frango assado. Gelson, frango assado, Gelson. Semana inteira vendendo frango, final de semana ainda fazia hambúrguer, pastel, aleluia. Alguém me chama para... Mas ele começou. E aí o pastor, que ele conta isso, ele diz assim, que ele ficou intrigado com o nome do restaurante, Lanchonete Igreja de Deus. E ele ligou, Gelson, ligou lá, bateu, uma pessoa atendeu, falou assim, olha, eu fiquei um pouco intrigado com o nome. Por que Lanchonete Igreja de Deus? Eu gostaria de saber. E toda pessoa que se preze, que trabalha em um lugar, sabe o porquê do nome. Se você não sabe o nome, o porquê do nome da empresa que você trabalha, procure saber, isso é importante, tá? O porquê do nome da Igreja do Nazareno, tá? O porquê Igreja Batista, Igreja Assembleia, o porquê. E é importante, irmão. Se não fosse importante, não tinha nome. É ou não é? É importante. Senão é mais um aí. Aí ele ligou, falou, sabe o que é? É que nós começamos a vender frango no final de semana. E o povo começou a gostar muito do nosso frango. Foi tão gostoso. E aí nós vimos que nós ganhamos muito dinheiro. E a gente começou a ganhar dinheiro. Então sabe o que a gente fez? A gente diminuiu todas as atividades da igreja para ficar só com venda no restaurante. Mas chegou um dia que a gente viu que vender frango era melhor do que estar com a igreja aberta. Aí nós fechamos a igreja e ficamos só com a venda de frango. E o nome ficou desse momento, Lanchonete Igreja de Deus. Aquela igreja, ela foi chamada naquele lugar para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra. Às vezes, assim como você iniciou o seu casamento para transformar uma geração, para mudar, para abençoar, como você abriu uma empresa, como você iniciou uma faculdade, como você iniciou o seu propósito. E no meio da caminhada você esqueceu do propósito supremo, do que Deus falou contigo, da chamada de Deus, e deixou com que as dificuldades falassem mais alto, que as circunstâncias falassem mais alto do que o propósito. Agora, o único sal que a igreja tinha, e a única luz que tinha, era a luz que eles colocavam para iluminar os lanches e o sal que tinha nas comidas. Não perca o teu propósito, não perca o objetivo supremo de Deus na sua vida.
Lembre do princípio, lembre do começo, lembre por que você veio, lembre por que o Senhor te chamou, lembre do dia que você aceitou a Jesus, lembre do Senhor na sua casa, lembre do Senhor. Irmãos, é fácil nós nos esquecermos dos propósitos, não é fácil nós nos esquecermos da vida, é fácil, irmãos, nós nos esquecermos das coisas, é fácil nós nos esquecermos daquilo que Deus fez por nós, é fácil nós nos esquecermos de tudo isso, é fácil, embora pareça ser até mesmo engraçado essa história dessa igreja. Mas como que está o seu objetivo pessoal? Como que está o objetivo da sua família? Como que está o objetivo que você se casou? Você ainda está olhando para o alvo certo? É bem possível, irmão, que no meio da correria você possa ter distanciado dos seus olhos do Senhor e ter deixado com que as dificuldades começassem a falar mais alto do que o Deus que te chamou, o propósito que Deus colocou na sua vida. E nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, nós precisamos correr atrás de Deus, nós precisamos olhar para Deus. E eu quero encerrar, eu tinha mais alguns perigos para falar para os irmãos, mas eu quero falar de um último perigo, que é vivermos, esse é um perigo muito grande, vivermos sempre nos reflexos da glória do passado, em vez de colocarmos no brilho dos novos desafios. Às vezes nós olhamos muito para aquilo que aconteceu no nosso passado, seja de ruim, ou seja de bom, porque lá no passado, agora você pensa Moisés, olha que Deus teve que falar para Moisés, Deus teve que falar para Josué, no começo, que nós lemos, olha só, Moisés, meu servo, está morto, agora é contigo, agora é com você. Nós temos o hábito de olhar para o nosso passado, meu tempo antigo, quando eu fazia tal coisa na igreja, quando eu tinha cabelo, né, Júnior? Quando eu era isso, quando eu era magro, quando eu, sabe, meu Deus, quando eu ia para a igreja, eu sentia Deus assim falando comigo, eu sentia Deus, como era bom, nossa, quando o pastor orava, o pastor bom era aquele outro, esse daí não é bom não, o outro era bom, esse daí é estranho, mas bom mesmo é quando, nossa, como eu orava antes, irmão Robson, antes eu orava demais, meu Deus, como eu orava, nossa, antes eu lia a Bíblia, Luiz, como eu lia a Bíblia antes, como eu era usado antes no grupo de crescimento antes, nossa, como eu era, pastor, teve um dia, pastor, teve um dia que que eu cheguei assim, Deus falou comigo para falar com uma pessoa na igreja, e Deus cumpriu aquilo que Deus falou para mim, através daquela pessoa, Deus cumpriu, Ele usou a minha vida para falar, e Deus cumpriu, como foi bom aquele dia, sabe, pastor, eu vi assim, no dia da vigília, meu Deus, pastor, Deus me pegou, nossa, eu comecei a babar, chorar, sair rando meu nariz assim, meleco, nossa, mas Deus me pegou de um jeito, pastor, nossa, foi bom aquele dia, agora eu estou aqui, olha aí, agora eu estou assim, não consigo mais ter esperança, não consigo mais se comunicar novamente com Deus do jeito que eu falava, não consigo mais orar do jeito que eu orava, nem pegar a Bíblia para ler, pastor, eu não tenho força nem para ler a Bíblia mais. Quero declarar uma coisa sobre você, os teus melhores dias com o Senhor estão por vir, a melhor pregação que você vai pregar, ela está por vir, as melhores canções ainda estão para ser escritas, viu, Júnior? As melhores canções da sua vida ainda você vai escrever, não é aquelas que você escreveu. O melhor tempo dessa igreja não foi os tempos que passaram, ainda estão por vir, porque é Deus que está na frente. Tempo bom era quando o ministério fazia isso, não, tempo bom é agora, irmão.
Tempo bom é agora que não tem ninguém, e agora eu meto a mão no arado, agora eu faço, agora é comigo. E tempo bom é quando a igreja estava cheia. Não, tempo bom é quando está todo mundo sozinho, você dobra o joelho para orar, para falar: Deus continua fazendo a tua obra, Deus fortalece, Deus sustenta, porque é bom a gente servir a Deus quando está um monte de gente. Mas é difícil a gente dobrar o nosso joelho e falar: Deus continua fazendo, continua operando, continua trabalhando. Louvado seja Deus que a igreja está cheia hoje está cheia. Mas eu já tive dias aqui, irmãos, que tinha 3, 4 dentro da igreja. Mas eu falava assim: eu sei que os melhores dias dessa igreja ainda está por vir. Eu sei que os melhores dias dessa igreja ainda está por vir. O melhor dia do seu casamento, irmão, não é quando passou. Os melhores tempos do seu casamento ainda está por vir. O melhor tempo na sua finança não é quando você já teve. O melhor tempo na sua finança ainda está por vir. Vamos colocar de pé. Você crê que o melhor tempo no seu casamento, na sua casa, na sua vida, na sua família está por vir, irmão? Você crê? Você crê que o melhor tempo está por vir? Então eu e você, nós podemos nos... Sabe, irmão, sabe o que eu e você precisamos fazer essa noite aqui? Arregaçar nossa manga e falar assim: Deus, eu não vou tirar os meus olhos do objetivo central, que é o Senhor. Os melhores dias estão por vir, e eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar os meus dias, eu vou gastar tudo que o Senhor tem colocado. Eu não quero que você saia daqui empolgado, não, irmão. Empolgação passa. Eu quero que você saia daqui com a palavra de Deus pulsando dentro da sua vida, porque a palavra de Deus nunca vai passar. E você lembre dessa mensagem, dizendo que os melhores dias ainda estão por vir, que a promessa de Deus ainda está por vir. Eu quero orar com você. Você não precisa vir aqui na frente, mas eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida.